Amém. Aleluia. Meus irmãos, amém, que eles trouxeram suas Bíblias, que abramos lá no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, aleluia, versículo 14, aleluia, nessa noite. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, aleluia, versículo 14, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, e versículo 14. Grande Deus, aleluia. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Aleluia. Aqueles que não acharam, misericórdia. Aleluia. Todos acharam, amém. Aleluia. Diz o subtítulo: Parábola dos talentos. Versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. A igreja já podeis assentar, amém? Podeis assentar, louvando, glorificando, agradecendo. Aleluia, exaltando, aleluia, o nome do Senhor nosso Deus essa noite. Amém. Hoje é culto de obreiros, amém. A Luiz tive até uma preocupação, amém, de trazer uma palavra, amém, aos nossos obreiros nessa noite, amém. Entenda uma coisa: se a obra também está de pé, ou se a obra ela está andando, é porque na verdade, Luiz, há obreiros, amém, que trabalham na obra. Há pessoas, amém, ainda compromissadas, Luiz, com a obra de Deus, com a casa de Deus, empenhadas, alguns diretamente, outros indiretamente, mas ao mesmo propósito de que almas sejam alcançadas, lares sejam restaurados, famílias, sejam restauradas. Tinha eu uma preocupação, em trazer uma palavra, aos nossos irmãos essa noite. E todavia Deus tem colocado essa palavra ao meu coração, e que ela está ministrando, ao coração da igreja nessa noite. Vemos aqui Jesus, ele falando uma parábola. Parábola nem todas as vezes seria, real, muitas das vezes seria fictícia,
Luiz, ou imaginário. Mas seria algo, Luiz, representando alguma coisa, ou dando, Luiz, a entender alguém, Luiz, alguma coisa, Luiz, talvez para que fosse trazer uma maior clareza de uma história, vamos dizer assim, Luiz, e algo que Jesus queria explicar. E vemos aqui, Luiz, na parábola dos talentos, Luiz, Jesus dizendo que havia um homem que foi para longe da sua terra. E agora chama os seus servos e diz, Luiz, e separa cada um deles. Luiz, a Bíblia diz que Luiz, esse homem lhe dá 5 talentos. A outro ele dá 3 talentos. E a outro lhe dá 2 e a outro lhe dá 1 talento. Mas, Luiz, o importante, Luiz, e o interessante é que a Bíblia diz que a cada um segundo a sua capacidade. A Bíblia não fala que não foi nem mais e nem menos, mas a cada um foi segundo a sua capacidade. E a Bíblia diz que esse homem se ausenta do seu país, da sua nação. E a Bíblia diz que depois de um longo tempo, esse Senhor, ele volta, para buscar, aquilo que era seu, ou pedir conta daquilo que era seu. E a Bíblia diz que agora ele convoca esses homens. Interessante também é que quando a palavra diz que quando aquele homem ele vai dar esses talentos a essas pessoas, a Bíblia judaica diz que eram homens que ele tinha confiança, eram homens na qual ele depositava a sua confiança. Entenda que a um foi dado 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Mas irmão, alguém vai me perguntar, irmão, mas o que é talento? Talento, na época, seria um peso de ouro, ou de prata. Seria um certo valor. Também a Bíblia judaica diz que 5 talentos, nessa época, equivalia, a uma média de 100 anos, de trabalho, colocado na mão de alguém. Eu imagino agora que nessa época talento era algo extremamente valioso. Ou imagine talvez você recebendo nas suas mãos um valor equivalente a 100 anos de trabalho. Talvez muitos de nós não vivamos também nem esses 100 anos. E talvez nunca pegaremos na mão, talvez esse valor de 100 anos de trabalho. Mas a Bíblia diz que esse homem ele confiou nos seus servos. E foi dado a cada um, a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, segundo a sua capacidade. Dentro da Bíblia Sagrada, talentos também, quando Jesus ele fala de talentos, é falado de dons, dado aos homens. É falado da unção depositada sobre a vida do homem e da mulher. É colocado o talento como um chamado, como uma vocação da parte de Deus, na nossa vida e na nossa história. Entenda que nem todo dom é sobrenatural. Existem dons naturais e dons sobrenaturais. Existem dons naturais. Quais são os dons naturais? Eu imagino que algumas pessoas elas nascem capacitadas com alguns dons. Exemplo, pessoas têm facilidade de ensinar, pessoas que têm facilidade em ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. São dons dedicados de Deus, depositados da parte de Deus. Uma pessoa, ela nasce com um talento excepcional para jogar bola. Exemplo, é um talento dado por Deus, que nem todo mundo tem esse talento, mas ele tem esse talento, ele tem esse dom. E vemos, dentro da Bíblia Sagrada, agora os dons espirituais. Talvez o dom de visão, dom de revelação, dom de profecia. Mas também, vemos também, o dom do amor. Vemos agora dons ministeriais. Um é chamado, para um ministério de libertação, ministério de ensino, um ministério profético. Vemos dons, vocacionais. Um chamado para ser pastor, missionário, diácono, presbítero. Talvez ser um membro da igreja. Mas são dons, dados da parte de Deus, sobre as nossas vidas. Vivemos, diversos dons, da parte de Deus. Dons de louvar, dons de pregar, e aí por diante. A Bíblia está tratando isso como talentos, depositados sobre as nossas vidas. Talvez você possa estar sentado aí perguntando, meu irmão, qual é o meu talento? Qual é a minha vocação? Qual é a minha chamada? Qual é o meu ministério? Eu não sei qual é a sua chamada, qual é o seu ministério. Mas uma coisa eu sei, um talento, da parte de Deus você tem. No mínimo um talento
bem, essa é a causa que você está aqui na noite nesse dia, porque é um propósito de Deus na tua vida e na tua história. Mas irmão, qual é esse propósito? O propósito é granjear. A luz não é ter esse talento e esconder na terra, não. O propósito é granjear. Então, se você está aqui na noite desse dia, por menor que você se sinta, por menor que você se ache, tem um talento de Deus na tua vida e está na tua história. A luz interessante, a Bíblia diz em 1 Coríntios que os menos visados são os menos valorizados no reino de Deus. A luz diz que menos aparecem são os mais importantes também no reino de Deus. A luz, eu quero dizer para você nessa noite, talvez você pode estar preocupado, dizendo, meu irmão, talvez a minha hora não chegou, o meu momento não chegou, eu não sei qual é o meu dom. A luz, eu não me destaquei ainda, mas eu quero dizer, diante da Bíblia Sagrada, diz que aquele que menos aparece, esse é o mais importante. Aquele que é menos valorizado, diante de Deus, é aquele que tem menos valor dentro da casa de Deus e no reino de Deus a cada dia. Não é aquele que está em cima, é aquele que está embaixo. Não é o grande pregador, não é o grande levita, não. É o menor de todos. Ou em outras palavras, aquele que está atrás das cortinas. Aquele que talvez está lavando o banheiro, aquele que muitas das vezes está limpando o chão, que alguém diz, não, que alguém passa, desapercebido e diz, olha, não tem nenhum valor, não. Deus está olhando no céu e dizendo, olha, se não fosse você, não tinha minha obra. Se não fosse você, não tinha organização da minha casa. Se não fosse você, a luz toda, a luz do trabalho do dia a dia, para chegar e talvez alguém está dentro da casa de Deus, a casa talvez limpa, bonita, adornada, ou do trabalho de alguém. A luz de talvez ninguém percebeu essa pessoa, ninguém olhou. Mas imagine que diante do céu, Deus dizendo assim, você foi o primeiro que estava lá, você é o primeiro que estava trabalhando, você é o primeiro que estava na linha, você é o primeiro que estava usando talento. Ninguém te viu, ninguém te olhou, mas eu tenho olhado, eu tenho visto. Deus tem visto. O interessante é que a Bíblia diz, se nós demos um copo de água, nem que seja um copo de água quente, a um dos profetas, Deus diz que não ficaria vão diante do Senhor. Entenda que Deus não é devedor a ninguém. Luiz, aquilo que você plantou, você vai receber diante de Deus. Talvez ninguém te viu, Deus está te vendo. Talvez ninguém te sondou, Deus está te sondando. Talvez nem ninguém reconheceu aquilo que você fez, está registrado nos anais do céu. Aleluia. Entenda que Deus, Ele te chamou com um talento, com 2, com 3 ou com 5 talentos. E todas as nossas obras são registradas diante de Deus, a cada dia e a cada momento. Eu quero dizer para você na noite desse dia, não desanime, talvez de fazer aquilo que você faz, ou aquilo que Deus colocou na tua mão. Não desanime, talvez de orar por uma pessoa que você não conhece, ou por alguém que Deus colocou no seu coração. Não desanime de jejuar, talvez por alguém, talvez não sendo reconhecida. Mas lembre uma coisa, o talento é teu, você vai dar esse talento nas mãos de Deus. Grandear ele diante de Deus. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém olhe, ainda que ninguém sonde. Deus está sondando na noite desse dia. É um galardão para a tua vida e para a tua história. É um galardão diante de Deus. Eu vejo agora talentos naturais, talentos sobrenaturais, talentos espirituais. Aleluia, vemos talentos de todas as formas. Aleluia, mas eu vejo uma coisa. Aleluia, o importante não é o talento que temos. É a maneira que nós usamos os talentos que nós temos. Não é aquilo que eu recebi de Deus. É a maneira que eu uso aquilo que eu recebi. Aleluia, é a maneira que eu gasto aquilo que eu tenho recebido de Deus a cada dia. É a maneira que eu uso a minha ferramenta. É a maneira que eu manejo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. O interessante que eu disse que aqueles homens, um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. A Bíblia diz que esse que receberam 5 talentos, ele vai e granjeia mais 5 talentos. Outro, na verdade, ele vai, que tinha recebido 2 talentos, ele vai e granjeia outros 2 talentos. Mas o que recebe 1, a Bíblia diz que ele vai, faz um buraco e enterra na terra. A Bíblia diz que o tempo se passa, o Senhor daqueles homens vem e diz, olha, meu servo, eu venho agora pedir conta daquilo que é meu. A Bíblia diz que aquele homem que tinha 5 talentos, ele se apresenta diante do seu Senhor agora e diz, Senhor, eu tinha 5 talentos, tu me deste 5 talentos e granjei mais 5 talentos, aqui está o que é teu. A Bíblia diz assim a ele, bom servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
Na tradução judaica, diz assim: servo bom e fiel. Não, servo bom e confiável. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O interessante é que chega logo depois daquele que recebera 2 talentos. E diz: Senhor, está aqui aquilo que é teu. Vamos acertar as contas. Ele diz: Senhor, tinha 2, ganhei mais 2. Aqui está o que é teu. Rendeu lucros diante de ti. E a Bíblia diz que agora, novamente, o Senhor daquele homem diz aí: aleluia, servo bom e fiel, ou fiel e confiável, na qual eu posso depositar a minha confiança. Entra no gozo do teu Senhor. O pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Mas a Bíblia diz que agora aparece aquele outro moço, aquele outro homem. Ele diz: Senhor, eu tive medo, porque eu sei que tu és homem severo, és homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Ele diz: olha, atemorizado. Nas outras traduções dizem: olha, eu tive medo e escondi aquilo que era teu, enterrei na terra, Senhor, mas aqui está aquilo que é teu, está aqui. Olha, isso é interessante que Jesus olha para ele e diz: ei, se tu sabias que eu era homem severo, era homem duro, olha que quando eu não plantei e ajunto onde não espalhei, não devia tu então ter dado aquilo que é meu aos banqueiros, olha, para que rendesse juro para mim. Olha, mas agora foste negligente. Olha, em outras palavras, negligente é omisso, preguiçoso. Escondesse aquilo que era meu, guardasse na terra aquilo que é meu, e não desse nenhum lucro, nenhum juro. Servo mau, negligente. Interessante que Jesus olha para ele e diz: olha, vai lá, tira aquilo que ele tem. Olha, dá aquele que tem 10 talentos. E todavia, porque aquele que tem seria dado, mas aquele que não tem, até aquilo que pensa ter, seria tirado. Ele diz: olha, não lançarei agora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus da glória. Há uma coisa séria quando nós falamos acerca da palavra de Deus. Há um momento que ministramos a bênção de Deus, o milagre de Deus, a glória de Deus. Meu irmão, Deus lhe faz, Deus lhe dá, Deus lhe deposita nas nossas vidas. Talvez é Deus que diz, Ele é a palavra que diz: pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Foi o próprio Jesus que expressou a ansiedade, o desejo dele de abençoar a sua igreja. Ele dizendo assim: olha, pede e recebereis, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se lhe abre. Olha outras palavras, eu tenho desejo de ser abençoado. Jesus tem ansiedade por me abençoar a cada dia, a cada momento. Mas salvo de um lado o desejo de abençoar, salvo por outro lado a responsabilidade que é colocada sobre as nossas vidas. Lembramos das bênçãos, lembramos dos privilégios, mas esquecemos muitas das vezes das responsabilidades. Servo mau e servo negligente, omisso, preguiçoso. Eu imagino que aquele moço naquele momento, talvez a expectativa dele era receber o melhor de Deus naquele momento, mas ele escondeu. Ele disse: olha, tive medo, guardei, escondi, de medo de perder. Mas o interessante diante de Jesus não é o medo de perder, é o medo de não multiplicar, é o medo de não grandear aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, aquilo que tem depositado sobre as nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que nós temos grandeado aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas? Será que temos multiplicado aquilo que Deus Ele tem dado às nossas vidas? Mas alguém pode dizer: meu irmão, não tem um talento. Entenda uma coisa: você cuidar da sua família é um talento, é uma responsabilidade da parte de Deus na sua vida e na sua história. É um talento. É uma responsabilidade, é algo que vamos entregar na mão de Deus. Olha o que é interessante, quando aquele moço ele
Deus, Ele te prova. Glória. Deus, Ele te prova. Eu imagino qual é essa preocupação de Deus. Vai pegar algo tão valioso na mão de alguém. Para aí, meu irmão. Olha, se fosse eu, a luz da verdade, eu nunca, por mais que eu confiasse em alguém, eu nunca daria um salário tão grande, ou uma responsabilidade tão grande, a luz na mão de alguém. Olha, não teve um papel assinado, não teve um contrato. Na verdade, meu Senhor, está aqui nas tuas mãos 100 anos de trabalho, na verdade, algo valioso depositado naquelas mãos. Mas peraí, por que Jesus daria algo tão valioso na mão de alguém? Mas privilegiar o quê? Se ele é um homem rico. Você já notou que o propósito maior de Jesus não é que você tenha apenas uma casa nova, não é apenas que você tenha um carro novo, não é que você apenas esteja bem, você e a sua família. Isso eu imagino que são coisas secundárias da parte de Deus. Talvez eu imagino que isso é o desejo de Deus, que você tenha isso. E é o desejo de Deus, Ele te dá isso na tua vida, na tua história. Mas eu imagino que a preocupação maior, de Deus, é que possamos granjear almas a cada dia. Eu imagino, que o desejo de Deus é que as pessoas lá fora tenham aquilo que você tem, ainda que muitas das vezes murmurando, chorando, questionando, bravando, talvez até blasfemando, fazendo biquinho, talvez até gritando, brigando com Deus. Mas entenda uma coisa: o mundo lá fora não tem o que você tem, não tem o Deus que você tem, não tem a promessa que você tem, não tem a unção que você tem, não tem a graça que você tem, não tem as promessas que você tem, não tem a proteção que você tem, ainda questionando, ainda talvez brigando com Deus. Mas você tem aquilo que o mundo não tem. Olha, você tem a unção do Espírito Santo, você tem a capacitação de Deus, você tem o direcionamento de Deus sobre a tua vida. Você já notou que quando você ora, o céu ele se abre? Você já notou que quando você chora, a tua lágrima não cai no chão? Isso é bíblico. Talvez venha um anjo colher as tuas lágrimas. O mundo não tem isso. Você tem da parte de Deus. Eu imagino que o propósito de Deus é que o mundo lá fora venha ter aquilo que você tem, diante do Pai e diante da casa de Deus. É o propósito de Deus. Sabe que muitas das vezes, ainda nós questionando a Deus, brigando com Deus, parecemos até crianças mimadas, birrentas. Engraçado que existem alguns crentes que parecem aquela criança. Nesses dias eu fui no centro com a minha filha, e isso nunca tinha acontecido. Já tinha falado algumas vezes, mas nunca tinha acontecido comigo. Ela disse: eu quero uma bonequinha. Na verdade ela não falou, ela apenas mostrou. Eu disse: olha, vamos deixar que tem um monte de boneca em casa, está jogado. E ela mostrava, eu fui carregar ela, deitou no chão, ela rolou no chão, rolou do outro lado, e gritava e batia o pé, batia a mão e corria do lado da boneca, mostrando meu mão. Ela chamou a atenção da loja inteira. Até chegou um momento, eu falei: meu Deus, se eu não tivesse dinheiro, eu ia no banco, emprestava dinheiro e comprava a boneca para ela, só pela canção que ela fez, pelo espetáculo, que ela acabou fazendo. E eu imagino que muitas das vezes, nós somos assim diante de Deus. Mas entende que Deus ele traz a resposta na nossa vida. Você já imaginou? Você sabe quantas pessoas estão morrendo no mundo sem salvação? Você sabe quantas pessoas estão morrendo no dia de hoje com depressão, doenças de coração? Você sabe quantas pessoas estão morrendo hoje em dia na droga, no álcool, na prostituição, sem esperança? Você sabe quantas pessoas estão se suicidando a cada dia? Talvez esperando uma palavra tua, não esperando muita coisa, talvez uma oração, uma palavra sua, talvez no dia de hoje. Você já imaginou que quantas pessoas, talvez há milhões, estão indo para o inferno, porque você não tem aberto a tua boca santa diante deles? Porque você não tem dado a oportunidade de Deus usar o talento que Ele colocou nas tuas mãos a cada dia? Talvez por causa do medo, talvez porque nós tivemos medo diante de Deus, porque tivemos medo diante da sociedade, porque talvez eu não tenho capacidade, eu não posso, mas entendo, o talento foi dado segundo a sua capacidade. Se está em você é porque você tem capacidade, é porque você tem condição, porque você tem uma
quero ver. A estatística diz que morre 3 pessoas a cada segundo no mundo. Que morre 180 pessoas por minuto, 1.800 pessoas por hora, 24.920 pessoas por ano, por mês, e 900.000 pessoas por ano. Estamos num mundo, na qual há 7 bilhões, pouco, de pessoas. E quantas dessas pessoas, talvez estão esperando algo que você tem, algo que Deus depositou na tua mão, depositou sobre a tua vida, e você está omisso. Talvez porque Deus não deu aquilo que você queria, porque não aconteceu um milagre que deveria acontecer na tua vida, porque talvez o momento não foi propício e você diz: meu Deus, eu não quero, estou embaraçado. Talvez não é a própria palavra que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da vida eterna. Mas você pode dizer: meu irmão, eu não sou obreiro de Deus, mas você é chamado de Deus, e é um talento de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Deus tem te chamado, Deus tem te escolhido, Deus tem te separado. Eu quero dizer para você nesta noite: essa timidez não é tua, esse medo não é teu, essa incerteza não é tua, esse embaraço não é teu. A Bíblia diz que Deus tem nos dado um espírito de poder, para que outra vez não estejamos nós temendo, meu rei. Deus te deu um espírito de ousadia. Deus te deu um espírito de poder. Não se embarace com negócios desta vida. Essa vida passa como um conto ligeiro, meu irmão. Davi disse que nós passamos rapidamente, somos como a sombra, logo passa, já passou, e logo não existimos. Mas para quem você tem granjeado? Como você tem granjeado? A Bíblia diz: procurai, granjear ou acumular tesouros no céu, onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba e nem mina. Mas quantos de nós granjeamos a cada dia? A nossa correria para cá, para lá, para cá, para cá, nós corremos para lá. Mas lembra uma coisa: tudo isso vai ficar. Para quem você tem acumulado? Para quem você tem guardado? Mas, irmão, eu tenho uma vida, com certeza, você tem que cuidar da sua família, tem que ter o melhor. Mas para quem você tem granjeado? Até que ponto você tem confiado em Deus? Até que ponto você tem crido na promessa e na chamada de Deus na tua vida e na tua história? Alguém disse que, na verdade, ele faz uma soma, dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Já que nós vivemos de 80, 90 anos, e a maioria dele é cansaço e fadiga, alguém somando tudo isso, ele diz que no relógio de Deus nós temos em média 3 horas no relógio de Deus. Imagina o relógio de Deus, ele contando, e a maioria de nós, se temos 3 horas no relógio de Deus, a maioria de nós já perdemos 1 hora. A maioria de nós já passou de 2 horas. Está nas paraladas da 3ª hora, onde ela está acabando o tempo, está chegando na reta final, porque nós não sabemos o tempo, nós não sabemos a hora. Eu me lembro que na quarta-feira passada, nós encerrando o culto, chega uma notícia, alguém dizendo, anuncia que faleceu a nossa irmã Aparecida, a mãe do sogro do nosso irmão evangelista Marcelo. Eu parei, e olhei do lado isso, mas poxa, segunda-feira ela estava aqui, domingo ela estava ali, sentada, bem. Esses dias na rua encontrei com ela, disse: Deus, está tudo bem, meu irmão, estou firme, estou clamando pela minha família, estou buscando pela minha família. E de repente chega a notícia: a irmã Aparecida faleceu. E aquele baque, poderia ser eu, poderia ser você, poderia talvez ser algum de nós. Mas eu quero te perguntar: para onde e de que maneira você tem
Entenda que a nossa vida, nós não somos reais. Mas o Espírito é real. Você vive 70, 80, 90 anos e passa, acaba. Mas aí espiritualmente você tem uma eternidade. Logo eu vejo que nós não somos reais. O Espírito é real. A alma é real. Porque eles são eternos. Mas aqui você escolhe. Como eu vou granjear? De que maneira eu vou granjear? De que jeito eu estou granjeando? Para quem eu estou granjeando? Obreiros de Deus, servos do Deus vivo. Deus nos tem chamado com uma missão na terra. Deus tem confiado em você. Deus tem depositado algo na tua vida e algo na tua história. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para temer. Deus não te chamou para voltar atrás. Deus não te chamou para recuar. Deus te chamou para andar, independente da luta, independente da batalha. Toda a responsabilidade que Deus colocou na tua mão, seja espiritual, ministerial, natural também. Entenda uma coisa: é porque Deus lhe confiou em você, é porque Deus lhe acreditou em você. Eu imagino Deus lhe dizendo: não, eu vou depositar nele, na vida dele, na história dela, porque o que vai ser vai até o final. Ele vai vencer, ele não vai voltar atrás, ele não vai abandonar a fé, ele não vai pular do mar, ele vai até o final, ele vai cantar o hino da vitória, ainda que gemendo, ainda que chorando, ainda que também rastejando, mas ele vai até o final, ele vai até o final, ele vai até o final, ele vai até o final. Deus, ele acredita em você. Talentos naturais, a família que talvez você não acredita mais. Onde como a noida é a séria, terra, nube, cante, revenério. Talvez o filho que está na droga, o marido que está na bebida. Eu vi um dia alguém dizer: meu irmão, Luiz, é melhor largar, estou olhando para Deus para trocar. Às vezes eu me lembro daquela mulher que disse: meu irmão, você é missionária de Deus. Você não acredita que Deus ele muda a tua casa? Como você prega para Deus mudar a casa da irmã? Aí você acredita no milagre da vida da pessoa e não consegue viver o milagre de Deus. Deixa de ser hipócrita, minha irmã. Acredita no milagre de Deus, primeiramente na tua vida e depois na vida das pessoas, porque nós somos portadores da bênção de Deus. A bênção vem primeiramente aqui, para depois ela ir aí. Em outras palavras, a bênção ela passa através de você. Você é o canal. Você é o canal de Deus. Você é um canal de Deus. Não dá para dizer: Deus, eu não acredito, Deus confiou em você. Entende que talvez Deus ele poderia até facilitar a tua história, mas Deus não quis. Terra, tubi. Deus não quis. Eu imagino que Deus ele quis apertar um pouco mais. Será que vai ser fiel? Será que se nas poucas coisas ela vai ser fiel? Se tu me pede tantas coisas grandes, se nas pequenas quer abandonar, quer jogar fora, como quer grandear coisas grandes a cada dia, se aquilo que é pequeno quer jogar fora a cada dia, a cada momento, está todo mundo desprezado, a palavra sai. Mas queremos o melhor de Deus para as nossas vidas. Queremos as coisas grandes da parte de Deus. Ser fiel um pouco, meu irmão. Ser fiel um pouco, minha irmã. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja chorando, se fiel, vai até o final. Chore, cante, pule diante de Deus. Faça como uma criança. Chame a atenção de Deus através da oração, do clamor, do jejum. Mas chame a atenção de Deus para a tua vida e para a tua história. E com toda certeza o milagre acontece na tua vida. Se nos dias de hoje a primeira palavra é desistir, é parar, é chorar, é dizer: Deus, eu não quero mais. O que dizer da igreja primitiva? Quando homens eram jogados nas covas e leões, eram jogados nas arenas para serem decepados pelo meio, eram colocados em postes para serem queimados vivos, apenas para Nero olhar para aqueles homens e ver a luz da tocha ardendo sobre eles. Que dizer de famílias e crianças sendo muitas vezes perseguidas por causa da palavra, porque havia um talento sobre a vida deles, e quantos morreram
Eu me lembro que no grande avivamento da Argentina, no grande avivamento da Argentina, diz que Benihim estava andando de carro indo para uma grande cruzada. E de repente ele andando no carro, o Espírito Santo diz: para! Ele diz para o motorista: para! Mas diz: não é aquele lugar. Deus disse: para! De repente aquele carro para. E Deus diz: olha, vai até aquela casa. Ele diz: Deus, eu não conheço ninguém aqui, eu não sei falar nem argentino direito. Deus diz: vai lá, eu estou mandando. E de repente Benihim, às vezes ele sai, às vezes do carro, ele chega diante daquele portão, ele bate palma, e de repente sai uma mulher de média de 65 anos de idade, toda alegre, toda feliz. E de repente ela chega no portão, Deus lhe toma aquele homem e diz: mulher, lembra-te quando te chamei, lembra-te que tu tinhas 20 anos de idade, e te chamei e te disse que iria te levar para as nações. Tu disseste: Deus, espere um tempo, Senhor, pois estou estudando, estou fazendo faculdade. Deus, espere um tempo só. E aquele homem dizendo: ei, com 30 anos novamente eu te chamo, e tu disseste: Deus, me espera, estou casando, espera só um pouco, Senhor, eu vou granjear o talento que tu me deste. E Deus diz: olha, 12 anos se passaram, 42 anos, novamente eu chamo diante de ti, e tu disseste: Deus, eu tenho uma filha, estou com problemas, por enquanto não dá, espere. Deus diz: 55 anos de idade eu te chamo novamente. Você diz: Deus, estou sendo avó agora, não dá, espere um pouquinho só. E de repente aquela mulher ela se prostra diante daquele homem e diz: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. E Deus diz: não, mulher, não! O tempo se passou! É a última badalada do relógio para ti! Todavia um dia nascendo de conta, nós iremos acertar as nossas contas! E te dei o que tu tens desejado para ti, mulher! Hoje quero na tua mão aquilo que é meu! E Deus disse: ei, 200.000 argentinos foram para o inferno por sua causa! Vou requerer de ti. Que olha e vira a costa, entra no carro e vai embora. No outro dia aquela mulher amanhece morta. Para quem será? Para quem será? A sua preocupação é maior do que aquilo que Deus pode fazer na tua vida ou através da tua vida. A tua preocupação que te para, que te breca, terra, chai, Deus, nova malhaçura, que não está zumbindo em certeza na tua vida. Deus não é maior do que esse medo, Deus não é maior do que essa incerteza. Deus lhe disse: olha, eu dei porque eu confiei em você, eu depositei em ti porque eu confiei em você. Deus ele confiou em você. Deus ele acreditou em você. É noite de você jogar fora todo embaraço nessa noite e olhar para aquele que chamou a luz por nome e colocou em ti um sobrenome. Entenda que muitas das vezes a luz, a providência não vem antes, a luz, a providência ela vem junto com o propósito. E muitas das vezes Deus muda a minha história, sara a minha história, cuida do meu lar, e queremos que Deus ele faça antes. Eu só você entendeu que quando Deus me chama Elias, Deus não manda a providência antes, Deus manda o propósito antes, e junto com o propósito Deus manda a providência. Onde estava a providência? Estava no rio de Querite. Onde estava a providência? Estava com a viúva. Não veio antes nem depois. E porque você quer antes o milagre de Deus, faça primeiro para Deus. Faça primeiro para Deus. Se lance primeiro diante dele. Oh, ela baixou e você não está sozinho, você não está sozinho. Ele disse: ei, eu vou embora, mas vou enviar outro consolador, o Espírito da verdade, que na verdade o mundo não conhece. Oh, maravilha.
mas vós conheceis. Oh, glória. Porque Ele está em vós e habita em vós. Ele está conosco. A Bíblia diz que nós temos a unção dos santos e não é necessário ninguém te ensinará nada, porque como é verdadeira a unção que recebeste dele, da parte dele, ela nos ensina todas as coisas. O Espírito de Deus está te capacitando para a grande obra. O Espírito de Deus está na tua vida, está em você e sobre você. Deixa de entender nesta noite ao Deus maior. Fala um Deus fiel, que não te deixou só, não te deixou lutar sozinho, não te deixou sem ferramenta, não te deixou sem providência. Ele está em você e sobre você, em mim, dentro de mim e sobre mim, em cima de mim, no meu lado, na minha direita e esquerda. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus vai desenterrar nessa noite o talento que você tem enterrado na tua vida. O Espírito de Deus vai arrancar todo o medo, toda a incerteza da tua vida, da tua história nessa noite. Deus vai chacoalhar a figueira, Luiz, e você vai sentir a voz. Deus, eu te chamei para uma grande obra. Alabacuque, nabracanderebenéria, alabracandaraia, sai. Você não entendeu que o adversário tem tentado, ter pai a sua derebenéria, te embaraçar com pequenas coisas. Mas entenda que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus de maravilha. Ele diz: a minha é prata, nele é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Foi Deus que diz: eu mato e eu faço viver. Eu posso descer na sepultura, mas eu faço subir dela também. Olha outras palavras. Deus diz: tema não aquele que pode tocar o teu corpo e fazer mais nada, mas aquele que pode tocar o meu corpo e lançar a tua alma no inferno. A esse temei, e o único é Deus. Deus vai te pedir conta. Espera. Eu convido a amada igreja se colocar de pé nesse momento. Provérbios 24. Ele diz assim: olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Ele diz: olha, livra os que estão destinados à morte, os que cambaleiam para o dia da matança. Se dissermos aos que não sabemos, ele diz: olha, porventura, aquele que pondera os corações não saberá, e aquele que sonda a nossa alma, aleluia, não o considerará, e não dará a ele, o pagará a ele ao homem segundo as suas obras. Deus, ele conhece, e Deus, ele sabe a tua capacidade. Deus sabe até onde você pode ir, ainda no meio dessa tempestade, no meio desse vento. O Espírito de Deus está em você e sobre você. Feche seus olhos nesse momento. Olha ao Senhor. Deus infinito de graça, Espírito Santo de Deus. Senhor, todavia tu tens chamado, meu Deus, o teu povo e a tua igreja para uma grande obra na terra. Senhor meu, para fazermos a diferença, para não sermos mais um, mas aqueles que fazem a diferença. E quantas das vezes, meu Senhor, as lutas, as batalhas, os ventos tem trazido embaraço, tem trazido a timidez. Senhor, quantas das vezes o adversário tem trazido medo em vidas, em lares. Quantas pessoas, meu Deus, já não acreditam mais na sua própria vida espiritual, na vida ministerial. Quantas das vezes, meu Deus, é a calúnia, talvez a tristeza, a preocupação, talvez tantas palavras de derrota, e trouxeram um sentimento de derrota. Oh, minha nossa união, eu te peço, Espírito Santo de Deus, na noite desse dia, Senhor, tira os traumas, tira as decepções, vem por terra toda a frustração nessa noite.
Meu Deus, foi coberto de embaraço, meu Deus, na noite desse dia. Meu Deus, eu te peço, traz de volta sonhos, traz de volta propósitos. Meu Deus, traz de volta ideais na noite desse dia. Senhor, tu sabes que é o momento, meu Deus, que jogamos tudo para cima, tanta luta, tanta batalha, e oramos e dizemos, Deus, onde está as promessas? Onde está aquilo que tu tens prometido? É tanta luta, é tanta batalha, é tanta perseguição. Senhor, tu disseste que não nos deixaria só, que não nos deixaria órfãos. Espírito de Deus, eu te peço, inunda medosamente o coração e a alma da tua filha na noite desse dia. Traz de volta sonhos, Senhor, traz de volta alegria, desenterra talentos, desenterra propósitos, desenterra metas nesta noite. Eu te peço, meu Deus, toma a frente dela nesta noite, em nome de Jesus, porque ela toda muralha, toda barreira, todo gigante, todo valente, todo guerrilha, meu Deus, toda opressão, todo bombardeio do inferno, em nome de Jesus. Haja alegria toda noite desse dia. E pra morir daí achei como não mochiri que manarabagai. Ando de bagaia como no miando, a lábia como no miando, meu Deus, fortalece o coração e a alma da tua filha na noite desse dia. Meu Deus, em nome de Jesus. Ela baixuri com a anda cantará minha gaia sai. No mundo ando reverente, ela e a filha ando rodai. Meu Deus, é no nome de Jesus eu te peço. Papai, Senhor, desenferruja. Papai, todas as ferramentas enferrujadas nessa noite. Papai, traz despertamento, traz avivamento. Deus de poder e graça, santo e eterno. Meu Deus, Deus justo, Deus verdadeiro. A gente poderia sentar também por um breve instante, né? Já estou encerrando.
possa entenda